Olá, eu sou o professor Dr. Rafael Duarte Oliveira Venâncio e espero que você tenha gostado do módulo 1 do seu curso de formação em psicanálise do Instituto Brasileiro de Psicanálise, o IBRAPS. E para encerrar esse seu primeiro módulo, antes de você fazer os testes, tudo, a gente queria fazer esse vídeo, essa conversinha, para você entender um pouco mais sobre o que é o IBRAPS. E aqui eu não vou ser o professor igual vocês acompanharam, a gente ficou falando tanto, vocês devem estar até cansados de tanto me ouvir, né? Mas agora eu estou aqui como um entrevistador. Eu estou aqui para conversar com o diretor fundador do IBRAPS, Solano Aquino. Solano, muito prazer em estar aqui para você conhecer os nossos alunos. Claro que a gente não está vendo eles, né? Mas, querendo ou não, eles estão vendo a gente e, de certa maneira, a gente tem uma grande mensagem, que é essa mensagem da onde que veio o IBRAPS. Conta um pouquinho sobre a sua ideia para a gente. Rafael, primeiramente, eu gostaria de compartilhar com vocês a felicidade que eu tenho de ser o primeiro aluno do IBRAPS e tendo aqui o professor Rafael, que eu tive a oportunidade de estar conhecendo também pelas redes sociais, e a forma que ele conduz a psicanálise, a forma popular e carismática, fez com que eu me atraísse pela forma didática do professor Rafael. Então esse foi um ponto importante, né? Então, para quem não sabe, eu comecei a estudar psicanálise com 43 anos. Hoje eu tenho 44. Então faz pouco tempo, faz 7 meses. Mas em 6 meses de estudo da psicanálise, eu percebi que era possível fazer algo que a gente pudesse estar levando isso a mais pessoas. Então no estudo da psicanálise eu percebi o quão é difícil hoje, nos tempos modernos, você ter acesso a uma informação que você possa realmente se capacitar ou para uma prática terapêutica ou para o autoconhecimento, autodescobrimento, que o professor falou muito bem há pouco sobre isso. E para mim o que é mais importante, quando eu procurei me aprofundar nesse conhecimento, depois a gente viu que não só o conhecimento vale, mas também a análise. A importância de escolher professores a qual eu pudesse ter, depois a gente vai ver essa transferência, essa confiança, essa simpatia. Eu acho que isso é muito importante. Então quando eu escolhi o professor Rafael, foi pela forma que eu entendi a psicanálise. Porque, digamos assim, Freud escreveu muitos volumes, obras, artigos. E no tempo moderno é uma dificuldade a gente procurar todo esse conhecimento. Então uma forma que eu vi seria através de aulas com conteúdos que realmente pudesse fazer sentido e pudesse estar sendo utilizado na questão prática também. O que eu vejo a psicanálise, pelo menos para mim, que achei importante e está sendo útil. Eu não sabia distinguir o que era a psicologia, o que é outras formas de abordagem da psicanálise, até então quando eu comecei a estudar um pouco sobre a psicanálise. Só que eu fazia análise com uma psicanalista, que eu não sabia, primeiro era psicóloga, não sabia qual que era a diferença. E para mim fazia muito bem. Então essa análise que eu fiz antes de começar a estudar a psicanálise, eu percebi o resultado que foi na minha vida, a satisfação que eu tinha nesse sentido. E a partir do momento que eu vi a possibilidade, olha que interessante, eu posso também fazer a psicanálise, da psicanálise, algo que eu possa ajudar outras pessoas. Foi nesse sentido que eu vi a possibilidade de estar ampliando ainda mais essa transmissão de uma forma mais popular, utilizando dos recursos que nós temos hoje, que é a internet. Então foi nessa linha que eu comecei a pensar. Não, eu acho que é muito legal, pessoal, e aqui a gente vê um exemplo, e olha o exemplo que está possibilitando muitas pessoas que estão aprendendo psicanálise, que é algo que a gente chama da experiência do divã. O instituto que está, você teve esse chamado, você veio aqui, opa, bacana, quero fazer um curso de formação de psicanálise.
começou a ter as videoaulas, tudo. Por que a gente está falando? O próprio Instituto Brasileiro de Psicanálise surgiu pelo chamado do divã. Querendo ou não, o processo de conhecimento, o processo de descoberta que a psicanálise proporciona, ela faz uma jornada pessoal onde as pessoas vão começar a encontrar caminhos e disseminando. Por isso que a gente nunca fala ensino da psicanálise, a gente fala transmissão. Querendo ou não, a transmissão da psicanálise é isso, a gente ter um processo de formar uma comunidade de psicanalistas, por isso que é uma profissão que ela possui esse processo de formação por cursos livres, pode ter questões de lato sensu, pode ter outras formas de formação, porém, ela sempre é, desde Freud, tal como a gente tinha dito nas experiências dele com Charcot, ou seja, da Sociedade de Quartas-Feiras. Charcot ensinava aos seus alunos em Salpêtrière, vocês devem lembrar disso das videoaulas, nos jantares na casa dele. Depois o Freud começou a ensinar os primeiros psicanalistas na Sociedade da Quarta-feira. Né? Se vocês não lembram disso, revisitem a videoaula sobre Charcot deste primeiro módulo. E querendo ou não, é isso que o IBRAPS está vindo. Pessoas, né? Todos nós temos histórias. Vocês devem ter as histórias de vocês, e eu tenho certeza disso. Histórias do chamado da psicanálise. Né? E que querer saber mais. Às vezes vocês fizeram terapia, às vezes vocês conhecem alguém, às vezes vocês leram na internet, às vezes vocês viram um filme e falam, não, eu tenho algo que está tendo esse chamado. E o IBRAPS é feito para esse chamado, que foi o chamado que veio o Solano. E eu acho que é uma coisa que é interessante. E uma das coisas que me chamou, né, de fazer parte dessa equipe, essa pluralidade de vários níveis de senioridade. Temos aqui, igual eu brinco, não estamos sozinhos aqui, há uma equipe gigantesca do IBRAPS, e até mesmo pessoas que estão vindo psicanálise pela primeira vez, no primeiro momento que foram gravar uma videoaula comigo, que antes talvez nunca tivessem ouvido falar de psicanálise, e que estão aprendendo. Então, aqui é uma equipe para todos, é uma comunidade onde os seres humanos são seres humanos. Eles têm liberdade de ser quem eles são e ter a experiência da psicanálise de diversas formas. E é nisso que eu achei muito legal, Solano, eu queria um pouco ouvir a sua opinião, tudo de algo, né? Eu adorei as canecas, eu já falei mais de uma vez isso nas videoaulas, né? Vocês estão aí, né? Se vocês assistiram todas as videoaulas, vocês viram, né? Além da carinha do Freud, tem este lema que é numa das ideias que vem de um título de uma obra de Freud, de que a psicanálise é leiga. Comenta um pouquinho sobre isso, Solano. Para minha sorte, a psicanálise é leiga. Né? Talvez nem todos saibam, mas sou um empreendedor na área florestal. Sou um dos fundadores também do Instituto Brasileiro de Florestas. Trabalho nesse ramo há 25 anos, após o falecimento do meu pai, que era apaixonado por plantas e também era artista plástico, fazia análise, né? Entre outras coisas. Agora, o que é interessante, o que me tocou muito, né, é a questão da psicanálise é leiga. Por quê? Não é uma graduação que você vai lá aprender na faculdade. Porque o nosso objetivo de estudo é o ser humano. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano, no sentido de estar descobrindo, né, quem que é aquela pessoa. Essa pessoa pode ser eu. Quem que sou o Solano? Quem foi o meu pai? E Freud falava muito sobre isso. Quem que é o Freud? O que ele pensava? Quais as pessoas que influenciaram o pensamento de Freud? O que ele leu? O que ele consumiu? Eu também sou biólogo. O que ele comia? Qual que é o nicho que ele vivia? É algo que faz parte dessa curiosidade de descobrir. Por que o Rafael tem esse pensamento? E eu percebi que a psicanálise é um método que, aplicado, tem como você se conhecer melhor, conhecer as pessoas, e isso foi me encantando. E a partir do momento que também eu percebi que era possível, já desde o começo, né, praticar a psicanálise, até mesmo auxiliando outras pessoas, eu sendo psicanalista, desde que eu respeite essa ética e não encontro numa faculdade uma metodologia que vai estudar o sujeito sou eu. Uhum. Então eu percebi essa possibilidade, né, até por uma questão de tempo, e me apaixonei, que eu comecei a dedicar mais tempo ainda
a psicanálise que era possível, sim, através do conhecimento teórico, que é esse que o professor Rafael está nos trazendo, se aprofundar nessa temática, e até mesmo com a possibilidade de ser um psicanalista clínico, atendendo outras pessoas, ajudando essas pessoas a se descobrirem, assim como outros psicanalistas tiveram um papel importante na minha vida, a qual eu pude me conhecer melhor através desses psicanalistas. Eu vi a oportunidade também de estar exercendo a psicanálise clínica, foi importante. E a cada dia eu me apaixono ainda mais. Quando eu começo a estudar, por exemplo, sobre arte, eu vejo, opa, que interessante, pode ser aplicada a psicanálise na gestão. Então eu, como pai, tenho que estudar os meus filhos e entender. Eu, como gestor, como empresário, tenho que estudar minha equipe, os meus líderes, o que os motiva. Eu tenho o maior prazer do mundo de ter pessoas que se sintam bem ao meu lado. Na questão de relacionamentos, tudo é relacionamento. E aí, o que é a psicanálise se não, segundo, talvez Freud, que tem muitas coisas que inventaram, né? O Freud falava que a psicanálise era um pouco essa ciência do relacionamento entre pessoas, e entre essa pessoa que sou eu. Assim, é algo que me encanta, e é claro que eu preciso de pessoas que foram lá, leram, procuraram, se aprofundaram, desde o Freud, que é a semente, entre outros psicanalistas, para que eu possa estar entendendo um pouco mais. Então foi isso que me encantou na psicanálise, me chamou muita atenção. Eu acho bacana, porque eu sempre acredito, existe até mesmo um conceito que não é de Freud, é de Jung, que é alguém que vem da psicanálise e depois funda uma corrente própria, que se chama sincronicidade, que é entender essas coincidências. Inclusive, Jung escreveu sobre essa sincronicidade com um grande físico nuclear que se chamava Pauli, E aí uma das coisas que é interessante, se vocês viram esse módulo 1, o quanto que essa conversa, e isso aqui não foi combinado, tá, gente? Isso daqui foi algo que foi surgindo, não foi por isso que teve uma, vamos dizer assim, essa coincidência, mas lembram, eu falei para vocês que a psicanálise era uma árvore, não falei? Eu não falei usando um livro do professor Renato Mezan, um grande psicanalista que fala dos troncos e os ramos, falando, o tronco é Freud, que a gente ia entender nesta videoaulas do módulo 1, as raízes e o solo. O solo, a filosofia da mente, e as raízes, quem o Freud se influenciou, todo esse processo. E olha como é que é interessante. O Solano é alguém que é vinculado com essa questão do Instituto Brasileiro de Florestas, que também é um instituto que ele ajudou a fundar, tem todo esse processo. Outra coisa que talvez o Solano começou a descobrir com essa coisa da psicanálise, que o curso dele e do Freud é o mesmo, porque biologia, hoje, é o nome do que se dava para a época, a grande entrada, que era a filosofia natural e a história natural, que formava médicos, neurologistas, fisiologistas, biólogos. É o interesse pela vida, é o interesse por Darwin, é o interesse por este caminho, e é um desses grandes processos. E uma das coisas que é interessante, o Solano tinha me contado antes, e vocês, tá um pouco, eu acho que um pouco como easter eggs, essas obras de arte do seu pai, aparecem um pouco nos nossos cenários aqui das videoaulas, tudo, que são grandes, sempre a gente lembrar da grande psicanalista brasileira e psiquiatra Nise da Silveira, sobre as imagens da psique, são quadros que nos remontam tantas coisas, são obras de arte tão bacanas, e é legal você falar essa menção do seu pai, tudo, porque querendo ou não, é legal entender o que te motiva e como que é próximo de coisas que o Freud motivou e que os nossos alunos viram. Uma compreensão do gosto do natural, do gosto do relacional, do gosto das pessoas. Então, é muito bacana. Tudo isso que o Solano falou de entender os filhos, entender com quem ele trabalha, tudo que vem no processo, é algo que a gente vai estudar que se chama olhar analítico. A partir do momento que nós nos tornamos psicanalistas e fazemos isso, você vai ver que é um desenvolvimento contínuo, é aquilo que eu falo para vocês, estudar, não importa, eu tenho 16, 20 anos com psicanálise, ainda não tenho 20, mas 16 eu tenho. Uma das coisas que é interessante é, você começa a olhar o mundo de uma maneira diferente, porque a psicanálise é uma cosmovisão, é uma visão de mundo, é óculos que estão sendo postos para a gente entender
e que a gente às vezes se sente bem com esses óculos, às vezes eles vão dar alguns desconfortos, às vezes eles significam coisas para vocês, mas isso é uma grande coisa que é bacana. Solano, a nossa conversa está indo bem, tudo. Eu queria fazer 2 perguntinhas para a gente encerrar esse processo da nossa videoaula de encerramento do módulo 1, que parece um pouco com as nossas lives, né? O IBRAPS tem lives no Instagram, tem lives no YouTube, tudo, mas eu queria um pouco pensar o seguinte, como ver você, o que mais você pensa que o IBRAPS pode oferecer para quem está fazendo o curso de formação, um pouco, qual que é uma mensagem para esse pessoal que está iniciando agora os seus estudos com o Instituto? O IBRAPS, ele focou, né, numa didática que é acessível através da internet. Nossos cursos são EADs. Então eu acredito que para quem tem interesse, que está se aprofundando, eu tenho certeza que todas as pessoas que começarem a estudar um pouco sobre a psicanálise vai pegar o gosto, né, e vai ser atravessado, é um termo que é utilizado na psicanálise, atravessado, vai ouvir esse chamado também. E hoje nós temos, é claro, esse veículo de comunicação que é a internet. Então, né, eu deixo aqui o convite para quem já está fazendo esse curso possa fazer ainda mais essa divulgação. A gente também, já dentro do nosso site, nós temos aqui a clínica online, que após vocês receberem essa formação que é continuada, vocês têm a oportunidade também de estar fazendo o atendimento clínico pela internet. É possível, né? Independente, né, se vocês têm interesse em ser um psicanalista clínico ou então ter acesso ao conhecimento da psicanálise, né, o curso ele tem essa proposta. E outra questão que é um diferencial do nosso curso é um trabalho voltado ao marketing digital, que é um bom designer utilizado para que nós possamos exercer uma didática que é atual, né, voltada ao nosso público de hoje. Por quê? Há 120 anos atrás, a transmissão da psicanálise ela era feita, vamos pensar em Salvador Dalí, até por obras, né? Tem várias obras que falavam sobre a psicanálise. Hoje, a internet, as lives, né, as videoaulas, é um tipo de comunicação a qual a gente está utilizando, né, mais popular possível e acessível. Então essa foi a minha proposta, né? A gente está trabalhando, né, com material que a gente pudesse, né, ter, né, um conteúdo voltado ao que Freud e outros psicanalistas nos ensinaram, ao mesmo tempo a possibilidade de que a gente possa estar entendendo essa metodologia de uma forma muito didática, que é através, né, da internet, através da transmissão da nossa imagem, da nossa fala para a construção, né, desse trabalho que eu tenho assim como objetivo atingir muitas pessoas. Perfeito, né? E eu falei, né, que iam ser 2, mas parecia que essa tinha sido a última pergunta. Na verdade, agora eu queria fazer um momento, né, para a gente encerrar. Agradecer vocês que estão assistindo o módulo 1. E eu acho assim, né, a gente tem que pensar, nossa, já assisti o módulo 1, tudo. Solano, dá uma mensagem de incentivo para os nossos alunos, porque eles estão indo para o módulo 2, né? Eu acho que eles merecem uma celebração, porque o IBRAPS, de certa maneira, é uma grande comunidade e estamos todos aqui nos conhecendo. Então, Solano, reforce o pedido, por favor, façam as coisas e vão direto para o módulo 2 também. Continue firme, são 12 módulos que vale a pena ir até o final. Isso eu já acompanhei todo esse conteúdo, né? Me sinto muito bem. É isso aí, gente. Continue firme estudando, reveja os vídeos. Vai ter um teste que é baseado na apostila. No final do curso, vocês vão receber também o livro que o professor Rafael está finalizando aí com 120 páginas. Um detalhe, é um material que vocês poderão acessar. São mais de 700 páginas de apostila. Cada módulo tem uma apostila que varia entre 50 a 60, 70 páginas. Tem um conteúdo muito completo. Então faça uso, usufrua, né,
dessas ferramentas, né? Para mim é sempre um prazer poder compartilhar com vocês essas novidades e ao mesmo tempo participando aí da construção da psicanálise de uma forma mais abrangente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do módulo 1, da nossa conversa. Obrigado, Solano, por ter vindo aqui conversar com os nossos alunos, né? Você, como, vamos dizer, essa mente que uniu essa equipe toda do IBRAPSE. Percebam, a psicanálise permite de grandes descobertas, permite fazer grandes coisas, né? Porque a grande descoberta é entender isso que está dentro da gente, que faz a gente ser nós mesmos. E a partir do momento que compreendemos nós mesmos, a gente consegue, né, vibrar e chamar mais gente próxima e fazer tudo para vamos dizer, um prol de uma grande comunidade. Tal isso que a gente está formando aqui, junto de vocês, a comunidade IBRAPSE. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem visto as aulas do módulo 1 e, tal como o Solano disse, façam os testes, leiam as apostilas e vejo vocês no módulo 2 sobre os sonhos e a interpretação dos sonhos. Vamos falar de Freud, vamos falar de Jung e de muitas questões já de técnicas da clínica psicanalítica que vocês vão utilizar no seu trabalho, seja como psicanalistas clínicos, como psicanalistas aplicados, igual eu falei, né? A arte sempre é um processo, né? O meu próprio trabalho é isso, da transmissão da psicanálise, aplicar a psicanálise, mas também com pequenas, vamos dizer, ferramentas de autoconhecimento, de jornada pessoal, que são muito bacanas. Então, nos vemos no módulo 2. Até a próxima!